E aí, pessoal, beleza? Hoje eu trouxe outro convidado aqui para fazer uma entrevista falando sobre a experiência de aprender o português. O nome dele é Santiago, foi um ex-estudante e ele já viajou para o Brasil. E eu queria trazer para ele contar a experiência que ele já teve com o idioma, para que vocês aprendam cada vez mais e mais aí do português. Deixa eu trazer aqui o Santiago. Cadê? Santiago, Oi, tá me ouvindo aí? tô ouvindo, sim. Ok, beleza então. Santiago, fala a experiência pra gente aí. Como foi para você aprender o português? De onde foi que saiu essa ideia de aprender o português? Você já tinha outros idiomas ou foi seu primeiro idioma? Pronto. Então, né, meu primeiro idioma foi o inglês, por conta de que a gente sempre tem que estudar inglês no colégio, então esse foi o primeiro idioma que eu aprendi. A ideia do português veio quando meus pais disseram que eles iriam morar no Brasil por conta do trabalho do meu pai. Ah, Então, eu queria ir com eles. Eu estava muita vontade de conhecer o Brasil e, de fato, eu queria ficar lá. Então, a empresa do meu pai pagou umas lições de português e nós contratamos o Felipe. E esse foi, de fato, o meu primeiro contato com o idioma português, porque, além disso, eu não sabia nada sobre o português, eu não sabia nem como saudar uma pessoa, nada de nada. Então, a primeira pessoa que me ensinou português foi o Felipe. Então, com ele, eu comecei a ter umas aulas, eram 4 horas diárias, todos os dias, de segunda até sexta. Era, mais ou menos, eu fez lembro com isso. três. Mais, três. Ah, 10, pronto. Eram muitas horas cada dia. Sim. E eu logrei Intensivo. aprender. Era um intensivo. E eu, de fato, logrei aprender muita coisa e que foi muito útil. Quando eu viajei para o Brasil, depois, acho que foi no agosto do ano passado. Aham. E sim, foi no agosto do ano passado. E aí eu comecei a usar as poucas coisas que eu tinha aprendido, porque ainda sendo um intensivo, não dá para a gente aprender todo o que é o idioma inteiro. Porque se você realmente quer aprender um idioma inteiro, a melhor coisa que você pode fazer é ter uma imersão em alguma cultura que fale esse idioma. Então, essa foi a coisa que eu pude fazer. Então, quando eu fui para o Brasil, eu, eu fiquei muito interessado no idioma, ainda mais interessado e muito motivado, porque era a única maneira que eu tinha para me comunicar com as pessoas, para realmente me fazer entender e fazer entender as coisas que eu estava pensando, as coisas que eu queria. Algo tão simples como pedir a uma pessoa que dê licença em um elevador. E se eu Aham. não aprendia português, eu não podia dizer isso. Então, eram coisas incômodas. Então, por isso foi que eu vi a necessidade real de aprender o português para me comunicar no lugar no que eu estava morando. Então, aí quando eu cheguei para o Brasil, eu tive mais aulas com outro professor brasileiro Aham. do Nordeste, também pagas pela empresa do meu pai. E eram 1 hora diária, de segundas até sábado. E também Cortou um pouco aqui a informação. Era o quê? eram aulas 1 hora diária, Aham. de segundas a sábados. Então, eram aulas mais diferentes, eram muito diferentes as aulas do Felipe, porque eram mais teóricas, eram com livros, mas ainda assim também deu para aprender muita coisa. E eu falava o tempo todo como professor em português, então ainda mais aprendi muita coisa. E além disso, eu tentava sair todo o que eu podia, conhecer pessoas, por exemplo, quando eu ia para a academia, Aham. e eu conhecia lá pessoas e eu praticava muito português, porque era o único idioma no que eu realmente podia me comunicar. E também assistia à televisão, ou assistia, enquanto eu estava na academia, malhando,
A única que eu podia ver eram novelas, porque a televisão que havia na... É interessante porque vão para academia e coloca novela, assim, uma coisa É, bem instigante, era, assim, uma novela passando e você se matando fazendo exercício. muito engraçado, mas era o único que a gente podia assistir lá, porque esse televisor só tinha dois canais, que acho que são os dois canais principais do Brasil, que eram a Globo, Aham. e eu não lembro o nome do outro canal, mas SBT, eu acho talvez? que era, sim, era SBT. E quando eu ia para academia, nessa hora, as únicas coisas que passavam por esses canais eram novelas. Então, eu assistia, por exemplo, Sangue Bom, eu lembro esse nome, e outras duas novelas. E isso me ajudava para aprender português, porque, claro, eu estava assistindo para pessoas falando português, usando gíria do Brasil, falando com um sotaque nativo perfeito. E, claro, isso é imersão. Quando você só escuta o idioma, quando você só pode se comunicar no idioma, quando você realmente precisa entender esse idioma, isso é imersão. E foi isso o que me ajudou a aprender o português até o nível que eu sei agora. Que tá muito bem. Você já avançou muito para da última vez que eu falei com você até agora. Eu já imaginava esse progresso assim super rápido, né? Que eu lembro que você sempre nas aulas perguntava muitas coisas, sempre estava ali curioso, buscava, lia. A gente vê muito isso no avanço um avanço muito rápido nos estudantes que são muito interessados. É o que eu falo muitas vezes. Não adianta que você vá para a melhor universidade, ou que você tenha o melhor professor, que você tenha o melhor que seja, mas se você não quer, se você não se dedica, você não vai andar para nenhum lado, entendeu? Exatamente. É Dá. exatamente isso. Eu acho que para aprender idioma, o que mais importa é sua disposição. Se você não tem disposição, se você realmente não quer fazer isso, você não vai conseguir. Então, é só isso. E de fato, você pode aprender um idioma até sem ter aulas. Você pode aprender um Sim, idioma claro. procurando recursos, procurando informação. Por exemplo, agora estou estudando francês e não estou em aula de francês, porque acho que não gosto muito da metodologia clássica para ensinar idiomas. Sim, é verdade. E é muito difícil encontrar um professor como o Felipe, que tenta fazer as aulas de uma maneira mais diferente do que é o normal. Então, o que eu tento para estudar francês é procurar filmes em francês com legendados para poder ler as coisas, alguma coisa que não entendo, procurar o significado em algum dicionário. Procurar por pessoas nativas da França que queiram aprender o espanhol ou que queiram melhorar o espanhol. E eu falo com elas pelo Skype. É, coisas desse tipo. Você Porque me recomendou um site uma vez. Como é que se chamava o site mesmo? Uma comunidade de pessoas que falam outros idiomas? o site chama-se o polyglotclub.com. Esse é. Aham. É Ou muito seja, tem bom. Tem muitas muita. ferramentas para você conseguir pessoas para praticar. Você tem muitas ferramentas. Se você É, quiser, você pode buscar qualquer pessoa para praticar o idioma. Mas muitas vezes eu escuto as pessoas falando que é porque não tem ninguém aqui na cidade que fala tal idioma que eu estou aprendendo, é que eu não conheço ninguém, é que, sabe assim, com tanta dificuldade. E na internet tem tudo. Você pode buscar as pessoas na internet e você vai aí aprende muito, muito, muito rápido. Eu sempre falo que as aulas, quando eu estou dando aula, eu dou como 6 horas semanais de aula, mas o estudante tem que estudar pela conta dele também, muito mais do que isso. Sabe? Se ele quer avançar muito rápido, ele tem que estudar muito mais do que isso. Como você fala, imersão, você tem que estar ouvindo, ouvindo, vendo, ouvindo, mais que tudo ouvindo e vendo também, para você associar aquilo que você está vendo com o que você está ouvindo, assim, para dar mais contexto às palavras que você está escutando. exatamente. A imersão é o melhor que a gente pode fazer para aprender qualquer idioma. Por exemplo, eu tenho também outra metodologia da que eu gosto muito, que é ler coisas no idioma que eu estou tentando aprender. Então, por exemplo, no aeroporto internacional Pinto Martins, quando eu estava voltando para a Colômbia, eu comprei dois livros em português, que são muito bons, e eu aprendi muito com esses livros, que são esses aqui. Muito vocabulário, me imagino.
muito vocabulário, muita estrutura e muita coisa. Essa Boneco de chama-se Neve. A Quinta Onda Aham. e O Boneco de Neve. São livros muito bons e é incrível a quantidade de coisas que você pode aprender lendo um livro inteiro em português, porque tem muito vocabulário que não é tão normal no dia a dia. Então, se Uhum. você quer profundizar ainda mais, então você vai encontrar nesses livros muita coisa que você não sabe o que significa. Então, você simplesmente procura o significado. E aí você fica com mais vocabulário. Você pode usar realmente o idioma com mais nível e você pode alcançar um nível nativo porque você tem mais conhecimento, você conhece mais estruturas formais, também Aham. informais, você conhece também muita gíria, porque esses livros que são traduzidos especificamente para o Brasil, obviamente tem gíria do Brasil. E eu recomendo realmente, se alguém quer aprender qualquer idioma, se consegue comprar, conseguir de alguma maneira um livro escrito nesse idioma, que eu leia, porque é uma forma muito boa de aprender. Santiago, vou te contar uma experiência aqui, pessoal, aprendendo o francês. Como você sabe, eu comecei a aprender francês e depois Eu sei. comecei, deixei um pouco, depois voltei, depois deixei um pouco, depois voltei, depois outra vez. Então fica aquela coisa, vai e volta, e eu não consigo chegar num nível assim, já falando, mas agora eu consegui pela primeira vez chegar num nível já que eu posso, estou escutando música, eu entendo muitas coisas, eu posso ver pessoas, ouvir pessoas conversando, assim, e eu já entendo bem mais. E para leitura, ou seja, a pronunciação, eu já melhorei muito mais a pronunciação comparado ao que estava antes. Mas se tem uma coisa que eu recomendo muito, assim, e que foi um impacto para mim aprendendo francês, foi com o inglês eu aprendi muito ouvindo música, assistindo filmes, lendo na internet, conversando com as pessoas. Eu encontrava material muito bacana em inglês. Mas em francês, o que eu gosto mais que é filmes e músicas, o filme, eu não conseguia. Assim, filmes franceses, sabe, assim, eu não me identifiquei muito com os filmes. São poucos os filmes que eu gosto muito, mas a Sim. música, pelo menos, a música francesa é muito bacana. E eu estou tentando correr para esse lado, sabe? Assim, pegar essa motivação da música e aprender muito e muito mais. Então, eu tenho um site, o letras.mus.br, que também é para português, para inglês, para francês, para vários idiomas, que você pode ouvir uma música assim e tem a letra da música aí. Você vai acompanhando, sim? Sim, Tudo. isso. Isso, é muito bom também. Eu também tento, agora que também estou estudando francês, fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu não sei se você conhece o cantor Stromae. Ah, sim. Conhece? Claro que Muito conhece. bom, muito bom. Eu gosto muito dele. E eu escuto muito a música dele e eu procuro as letras das músicas que ele tem. E eu procuro as traduções para entender mais. Aprender vocabulário, sim. Isso, exatamente. Eu recomendo escutar música também para quem já tem um nível mais avançado também do português ou do idioma que você está aprendendo, porque nas músicas você aprende muito vocabulário, sabe? Ou seja, tem muitas vezes que as pessoas se concentram somente em escutar música, mas não necessariamente aprende a falar bem. Ou seja, só com música, eu acredito que é um pouco difícil a questão da pronunciação, porque é diferente. Então você tem que misturar tudo. Isso é música, é jornal, é uma entrevista, é leitura, é tudo. Um pedaço de cada parte, você junta tudo e você tem esse conjunto aí para falar o idioma. Você consegue adquirir mais vocabulário. Exatamente. Que, como eu digo, o que você tem que fazer é tentar ter uma imersão. Se você não pode, por hora, ir ao país no que se fala o idioma que você está estudando, então pelo menos faça isso. A mistura da que fala o Felipe. É, porque quando, por exemplo, nós na Colômbia, desde que somos pequenos, obviamente, estamos expostos o tempo todo ao espanhol. Então tudo é em espanhol. O diário, as notícias, a música, a televisão, os livros, as conversas. Aham. Então, se você quer aprender outro idioma, a melhor coisa que você pode fazer é pegar a maior parte disso e fazê-la como idioma que você está estudando. Claro, e de fato você pode aprender também muito mais no seu país de origem do que viajando para outro país para aprender o idioma.
depende muito da sua atitude. Você, com certeza você deve ter conhecido pessoas colombianos ou de outra nacionalidade no Brasil, que já estavam no Brasil há mais tempo e que tinha dificuldade para falar, ou também aqui mesmo na Colômbia, como eu já vi muito alemão, pessoas que vêm para cá e passam meses, mais meses, Até anos. e nada, e não fala, simplesmente vive. Eu já ouvi casos de pessoas que moram há 10 anos nos Estados Unidos e não falam inglês. Isso é Depende muito de decisão, cada um. isso é decisão de cada pessoa. Mas eu acho que se você está morando numa sociedade que fala um idioma X, então você definitivamente tem que conhecer esse idioma X, porque então como você vai se comunicar, como você vai fazer parte completa dessa sociedade. Sim, verdade. E aí eu tenho, Sim, oi, tem? Continua. eu tenho conhecido pessoas que vêm de outros países para a Colômbia e então porque falam inglês realmente ficam com isso e não aprendem o espanhol, ficam com o Fica como? inglês. Fica Exatamente. na zona de conforto. Ah, eu já falo inglês, eu consigo me virar aqui, já converso com as pessoas, todo mundo me entende aqui. Em qualquer parte. E não acontece só na Colômbia também. Em qualquer lugar. Eu sei de uma menina que viajou para o Brasil e ela quase nem estudou português, porque ela estava na universidade, mas por alguma razão não estava estudando quase com pessoas do Brasil, senão com pessoas estrangeiras. Aham. E falavam todos inglês, então ela realmente não praticou muito português, senão que foi só inglês. Imagina, estando no Brasil, você estudando inglês, é estranho. Verdade. Acontece muito. Ô, Santiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a primeira dificuldade que você teve quando chegou no Brasil? Porque uma coisa é você aprender o idioma fora do país e outra coisa é quando você chega e você já dá assim de cara com as palavras, as gírias, o sotaque também das pessoas. Assim. Então, quais foram as dificuldades que você teve logo no começo para se virar no Brasil? Assim, a coisa que impactou até você o ouvido se acostumar com o idioma. Pois a primeira coisa que me impactou mais foi o sotaque de Fortaleza. Porque, porque o sotaque do Nordeste eu não sei como dizer. É muito marcado, como vocês falam no espanhol. Sim, eu acho que sim. É muito aberto, é muito relaxado e também fala muito rápido às vezes. Uhum. Então, quando eu cheguei lá em Fortaleza e eu escutava as pessoas falando assim rápido e eu não entendia nada e eu ficava preocupado. Eu dizia, mas Não meu sei Deus, português, não sei nada de português. eu não sei nada. Como é que eu vou aprender quando as pessoas falam tão rápido? É impossível. E eu acreditava que eu nunca ia aprender desse jeito, que eu nunca ia ser capaz de falar tão rápido quanto eles. Agora, eu não sei se o meu sotaque é perfeito. Eu não sou ciente disso. Mas eu acho que agora tá muito bom. Eu acho que melhorei muito, mas Muito bom, tá falando muito bem, eu tô impressionado. obrigado. Mas sim, a coisa que mais me impactou foi o sotaque e também o problema do português, eu acho, que a quantidade de sotaques que tem, que Muito. muito sotaque. Embora dá para você entender, é difícil e é um pouco complexo para gente quando está tentando aprender o idioma, porque você não sabe qual sotaque escolher, entendeu? Aham. Porque quando eu estava em Fortaleza, eu acreditava que eu achava o sotaque paulista um pouco mais bonito. Eu dizia, mas eu quero aprender português com o sotaque paulista. Aham. Mas obviamente não foi possível porque eu não estava em São Paulo, eu estava em Fortaleza, no Nordeste. Então o que eu escutava era sotaque nordestino, e foi isso que aprendi. Mas muitas vezes eu fico querendo mudar, trocar de sotaque. E eu não sei, é confuso. Eu não sei se você teve o mesmo problema com o espanhol.
Sim, já mudei de sotaque muitas vezes. Já mudei muitas vezes o meu sotaque. No tempo que eu morava em Buenos Aires, eu comecei a aprender o espanhol aí como muito portunhol. E depois eu comecei a viajar pela América do Sul e passei pelo Chile. Então as pessoas do Chile falam um sotaque totalmente diferente. Eu Meu, gostava muito do sotaque do Chile. Ainda gosto como as pessoas falam, muitas gírias, muitas palavras que só eles entendem. E depois eu continuei viajando ao norte da América do Sul. E foi muito bacana, porque quando eu cheguei na Colômbia também, quando eu cheguei na Venezuela, as pessoas falavam diferente. E hoje, quando eu falo espanhol com as pessoas falam que eu não tenho o sotaque brasileiro, mas eu tenho um sotaque de estrangeiro, mas ninguém sabe de onde. Assim. É uma mistura. Assim. Então, para mim, sinceramente, eu vejo que o sotaque você pode aprender em qualquer momento, sabe? Porque eu mesmo, como brasileiro, eu sou do Nordeste, e no próprio Nordeste, muitas pessoas têm sotaque diferente. Sabe, assim, o pessoal de Fortaleza, o pessoal que também é da Paraíba, sabe, o pessoal de outros estados do Brasil, falam muito diferente o idioma. E quando eu quando eu morei em Curitiba, que eu passei quase um ano morando em Curitiba, e aprendi muito o sotaque deles também, então mudei muito o meu sotaque. Porque é aquela coisa, quando você gosta muito do idioma, você quer soar como as pessoas que falam o idioma, quer soar mais nativo. Não sei se esse é o seu caso também, que você quer soar como um paulista, né? Você quer aprender o sotaque. E para fazer isso, falando nisso, tem uma aplicação que se chama CBN, que é uma rádio de notícias no Brasil, e é muito interessante. E eu recomendo você baixar essa aplicação, CBN Rádio, e também tem outra que se chama BBC Brasil. Então você pode ouvir podcast, você pode ouvir sobre esporte, sobre o que seja, sobre negócios, e você pode se alimentar aí desse material com o sotaque de onde você quiser. Você pode separar por regiões, o que você quer. muito bacana. Você também eu estou vendo aí que tem o seu blog, né? Então qual é o conteúdo do blog? Você já colocou alguma coisa em português também? Pensando em colocar? Sim, eu já coloquei alguma coisa em português. De fato, quando eu acabei de ler o livro A Quinta Onda, que te mostrei agora, eu publiquei uma resenha desse livro em português. Mas muito avançado já. Para estar escrevendo bem assim em português, tem que ler bastante, né? Até no espanhol mesmo, se você quiser escrever bem, você tem que ser um bom leitor. Claro. Você tem um livro publicado, sim? Um livro, se eu não me engano? Eu publiquei um livro, sim. Com quantos anos? 16. Isso me impressionou. Quando você me falou isso na aula, caramba, 16 anos, eu quero escrever um livro já. Pois eu gosto muito da leitura, da escritura. E você tem visto que, para mim, é muito importante a gramática do idioma. Sim, é tão importante. Eu notei na primeira aula, já notei isso aí em você. Você perguntava muito detalhes da gramática, assim. Eu acho que é tão importante quanto a fala. Eu acho que essas duas coisas são iguais de importantes. Principalmente no seu caso. Então você escreve, você é escritor, então é bem importante isso aí, com a maneira que você se expressa, assim. É muito importante. E agora você está o quê? Na Colômbia, sim? Eu estou na Colômbia, estou em Medellín, na minha cidade. Eu estou continuando. Sim, eu vou voltar para o Brasil em dezembro. E eu quero ficar lá até finais de janeiro, antes de começar de novo as aulas na universidade aqui em Medellín. Bacana então. Eu estou voltando para o Brasil no final do ano também. Vou passar algum tempo por lá. E vai ser muito estranho chegar no Brasil outra vez e ouvir tanta gente falando português, porque já faz 1 ano e meio que eu não estou em nenhum lugar que todo mundo esteja falando em português. Isso é muito estranho. E para qual cidade você vai? Para Campina Grande, para João Pessoa também, Natal. Vou fazer algumas viagens pelo Nordeste. Bacana. E vai visitar a família? Imagina. Sim, também, claro. Sim. Visitar a família também. Já tá na hora, né? A Colômbia é o primeiro país que eu passei tanto tempo vivendo aqui. Já faz 1 ano e meio que eu vivo aqui na Colômbia e muito bacana. Eu gosto muito do país, das pessoas.
muito tranquilo por aqui. O Brasil Sim, também é um país muito bom, mas, como sempre, né, a gente sempre quer conhecer outras coisas. claro, Você tem, claro, é normal. tem pessoas que saem da Europa e que supostamente aqui pra gente, para o latino, a Europa tem aquela fama de ser tudo bom e tudo do melhor e tudo mais, e o pessoal de lá sai de lá e vem para cá e ficam aqui, enquanto a É, gente está aqui e quer ir para lá. é isso, é muito estranho, muito curioso isso. Mas é assim, acontece muitas vezes. Tem Claro, alguns casos isolados que as pessoas não saem do seu país, não saem, não saem. Mas muita gente gostaria de sair do país, conhecer outros lugares, outras culturas. Falando em cultura, você percebeu alguma coisa muito diferente na cultura brasileira com a cultura colombiana? Para conversar com as pois pessoas, para se entrosar com as pessoas, para conhecer, para entrar em algum grupo que você não conhece ninguém. sim. Pois, de fato, eu percebi que as pessoas. Eu não sei se isso acontece em todo o Brasil, mas eu percebi que é muito difícil, às vezes, falar com uma pessoa em Fortaleza, porque tem, quando você é estrangeiro, talvez a pessoa não vai gostar de você por alguma razão. Porque você não entende quando ela fala rápido, porque qualquer coisa. Não. Então, às vezes era difícil porque as pessoas não sempre te tratavam muito bem. Em Fortaleza, eu não Não. sei em outras partes do Brasil como seja, mas em Fortaleza eu percebi isso. Depois Porque que você aqui, foi aprendendo mais o idioma, isso melhorou um pouco? Você já conseguia se entrosar mais? Ou isso foi somente no começo, quando você chegou aí, que tinha essa barreira do idioma? isso foi mais no começo, porque eu não era capaz de entender muita coisa. Por exemplo, quando eu ia para uma loja e eu queria comprar alguma coisa e a pessoa se desesperava, porque eu não entendia o que ela me dizia, nem ela entendia o que eu lhe dizia. Era muito difícil. Mas É quando eu, verdade. mas quando eu melhorei no idioma, ficou muito mais fácil a comunicação e já não percebia essa coisa de antes. Já foi normal. E outra coisa muito diferente, eu acho que é a comida. A comida é, Come muito, você come muito. sim, come muito e eu gostei muito, muito da comida. E tem muitas coisas lá que não temos aqui em Comeu Medellín. açaí? Comeu açaí? Comi açaí muito, açaí. O açaí não temos aqui, eu acho que deveríamos ter, porque o açaí, eu acho que é a melhor fruta do mundo. Com essa emoção que você falou, eu acredito. Não, realmente, sempre que eu podia comprar um açaí, eu comprava, porque é incrivelmente delicioso. Também gostei muito, muito da picanha. Picanha. O brasileiro come muita carne É, também, principalmente no sul. No Nordeste comem muita carne, mas o sul tem aquela fama de comerem muita carne. A picanha argentina. pois, Você fala, a Argentina aí tá junto, tá colado aí com o é, sul do Brasil. não sou, Então, o sul do Brasil, assim, eles se sentem muito argentinos. é, Tem a cultura, assim, a cultura uruguaia também, a cultura argentina, tá mais aí no sul do Brasil. é. E mais coisas de comida, Pizza de obrigado. chocolate? A pizza de chocolate, claro que provei a pizza de chocolate. Eu fiquei surpreso com o rodízio de pizza, porque é incrível, gente. No Brasil, eles fazem rodízios de pizza. Então, você vai, você come tipo 10, 20, 30 fatias, se você quiser, de pizzas de muitos sabores. Então, e tem pizzas muito estranhas, que a gente nem imagina aqui. Então, por exemplo, essa pizza de chocolate branco, a pizza de brigadeiro congelado, com sorvete. Muito bom, muito bom. Coisas muito estranhas, mas são muito boas. Eu gostei muito. Não, muito bacana. Beleza então, Santiago. Valeu mesmo aí pelo tempo, pela disposição aí para falar sobre a sua experiência no Brasil. Gostei muito de ouvir que você se divertiu no Brasil, aprendeu muito mais o português. Estou impressionado mesmo com o seu português, está muito bom. Dá para Não, ver que valeu. você tá dedicado com a coisa, está comprometido com o idioma. Continua assim, que você, quanto mais você aprende idiomas, você mesmo sabe, você já fala outros idiomas,
quanto mais você aprende, mais fácil fica de você aprender outros idiomas. É. Né? Então, Pois, valeu aí pelo tempo, agradeço muito. muito obrigado, Felipe. Então, a gente se fala e boa sorte com a sua aula de português. Valeu então. Eu vou estar colocando o vídeo aí no YouTube e tudo aí. Você pode acompanhar na página também no Facebook. Eu Tá, sempre estou colocando material aí na página felipebrazuca.com. Se você quer conteúdo em português, pode entrar lá, tem uma seção que fala conteúdo em português, e aí tem uma aplicação de Twitter e uma aplicação de Facebook. pronto. Então, sempre tem informação aí atualizada sobre coisas do Brasil, de tudo. Beleza. Beleza, então? Beleza. Valeu, Beleza, então, Santiago. Felipe. Bom Tá, final de dia aí. Tchau, tchau. igualmente. Tchau. Beleza, então, pessoal. Aí foi o Santiago dando a entrevista pra gente aí sobre a experiência dele no Brasil. Eu vou estar colocando mais entrevistas também, conversando com outras pessoas, não somente aqui da Colômbia, mas também de outros lugares. E se vocês já falam português e vocês também querem participar de uma entrevista para falar sobre a sua experiência com o idioma, fica à vontade, entra na página, entre em contato comigo e a gente aí vai planejar um dia aí para conversar, para compartilhar aí essa experiência que é aprender um idioma. Ok? Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.